Olha, o gol do Diego nos acréscimos poderia não ter acontecido. E você sabe por quê? O Rueda vai explicar. Lo de Diego creo que es de aplaudir, ¿no? Creo que de resaltar el profesionalismo de Diego. Diego hizo un gran juego en Barranquilla, un desgaste altísimo, y es un jugador importante porque da la pausa, deja que nuestra defensa respire un poco, se recupere, elabora las situaciones de ataque, aparte de la lideranza en el equipo, la credibilidad. Y bueno, creo que hizo la idea mía inicialmente era que Diego jugara solamente 45 minutos, más cuando el juego se pone 0-1, Diego me dice, voy hasta la muerte, voy hasta el final, y corríamos riesgo de perderlo para la próxima semana, ¿no? Para la cuarta-feira. Más creo que su integridad, su profesionalismo, la forma como se entrena, como se cuida, hoy hace que soporte un viaje a Barranquilla, un juego de 90 minutos, a las 72 otras horas viaje de vuelta a Bahía, otro juego intenso, difícil, y bueno, aportó su capacidad y su madurez y toda su trajetória para bien de Flamengo. Por falar na questão do desgaste, é bom a gente lembrar aqui, o fã de esportes que ainda não sabe, é o seguinte: Flamengo teve que viajar para a Colômbia semana passada, enfrentou o Júnior Barranquilla, um jogo difícil, tudo bem, abriu lá, 2-0 e tudo, mas jogo difícil, complicado, fretou um voo, foi para Salvador, jogou um jogo extremamente difícil, onde conquistou a classificação nos acréscimos, jogadores se doando ao máximo, e agora já vai fazer uma viagem para a Argentina para pegar o Independente, tá? Então foi assim, 10 dias extremos para o Flamengo, de puro desgaste. O Independente, adversário do Flamengo, vai pegar o Flamengo com 8 dias de descanso. Por quê? Porque o Independente jogou na terça-feira, jogou 2 dias antes, conquistou sua classificação e jogou em casa, não precisou nem viajar. O jogo anterior, inclusive, foi contra o Racing, só atravessou a rua. E quando eu falo atravessar a rua, não estou exagerando, é isso mesmo. E diversas reservas? É só atravessar a rua mesmo, é assim lá. Estádio do lado do estádio do Racing. Avejaneiro. Com reservas, exatamente, bairro de Avejaneiro. Reservas. Aí, no final de semana, não jogou pelo campeonato local, por quê? Porque, pelo regulamento do campeonato local, time envolvido em final de competição sul-americana tem o direito de não jogar, tá? Adia o jogo. Então, são 8 dias de descanso, né? Contra um time que viveu intensamente os últimos dias. Com muita pressão, com muito esgotamento, com muitas viagens, muito cansaço e muita cobrança, né? Então, claro, existe uma questão de planejamento, de calendário? Sim. Mas o Flamengo também está pagando o preço por não ter resolvido a sua situação antes no Campeonato Brasileiro, pelo menos. E é desse desgaste... O jogo de ontem era para estar tranquilo. E é desse desgaste que a gente fala, William. É desse desgaste. É o desgaste da tensão, é muito menos um desgaste físico. Você não consegue colocar nas caixinhas, isso aqui é o desgaste físico, ele não interfere no meu desgaste emocional, ele não interfere no meu desgaste físico, porque emocional é uma coisa, físico é outra. Esse aqui é o desgaste da viagem, ele não interfere, é tudo junto. E aí, vamos somar e vamos voltar um pouquinho para o Botafogo. Não é da preparação física que a gente está falando. A gente está falando de um time que, por exemplo, o que disse o Rueda, o Diego faz o quê? Consegue fazer o time descansar. Para a bola, segura. Agora vamos lá, gente. Recupera, oxigênio, tal, vamos jogar. Do outro lado, o time do Botafogo não consegue, por causa do estilo de jogo. É um time que tem que acelerar. E ainda o Flamengo envolvido em finais, dúvidas, pressão. O Botafogo envolvido em pressão, crise administrativa, pressão externa, pressão interna. Isso tudo soma muito. E para um time que consegue descansar em campo, ele tem um alívio. Os jogadores conseguem parar. Everton Ribeiro,
Diego, do outro, não. É somado, é multiplicado, porque o estilo de jogo não permite. Ou seja, a pressão, o caldeirão só vai esquentando. É isso que a gente está falando, não é de preparação física. Vamos com os fãs de esportes na hashtag BBBomDia. Torcida do Flamengo se posicionando aí também. Vamos lá. Olha o Caveirinha aí, ó. O Diego teve muita coragem em bater aquele pênalti. Imagina se ele perde, hein? Acabaria com a carreira dele no Fla. 2 pênaltis decisivos no ano. Ele perdeu pênaltis importantes nesse ano, é verdade. Eduardo, é verdade que o Flamengo está abaixo. Os melhores não rendem. Mas não o trabalho. Do Rueda está muito abaixo do que pode. Irineu, o Flamengo jogou o ano todo, quarta e domingos. E o Vasco? Mas o Flamengo contratou para jogar de quarta e domingo. Essa é a diferença que nós estamos tanto falando e insistindo em relação à expectativa e aquilo que foi entregue. Esse é o grande problema, é isso que nós estamos dizendo. Essa é a grande comparação. Um time que foi preparado para contratar, foi contratado, fizeram as contratações para disputar justamente todos os jogos de quarta e domingo, e um time que não contratou, que contratou alguns jogadores para jogar justamente o que tinha. Essa é o grande questionamento do Flamengo. É isso que eu acho que os torcedores, acho que nem mesmo os próprios torcedores do Flamengo estão contentes 100% com o que está acontecendo. Ou o torcedor do Flamengo ontem estava tranquilo no jogo? Claro que não. Sabendo que, perdendo de 1 a 0. Dependendo da situação, poderia ser ultrapassado pelo Vasco. Era tenso, Zé, porque estava perdendo o jogo e com 3 adversários empatando, estava um golzinho de passar o Flamengo. O Atlético, a Chape e o Botafogo. Se tivesse tudo tranquilo, William, e se o Flamengo tivesse entregue realmente aquilo que se esperava dele em campo, você acha que o Diego ia ter esse sacrifício? O próprio Rueda ia falar assim, não, descansa que eu quero você para Sul-Americana. Ontem o Flamengo ia entrar com os reservas. O Flamengo já estaria tranquilo, classificado. Como é que o Grêmio Era fez? isso que se esperava. Como o Grêmio fez? Imagina, o Grêmio ontem jogou com o time F. Como o Grêmio, né? F. Então, é assim, são essas situações. É isso que a gente está tentando passar para o torcedor, a nossa análise. A gente não está aqui sendo torcedor para falar, pô, é verdade, chegamos em 3 finais, não. Se vocês estão esperando isso da gente, de nós aqui, se desculpa, mas não vai ser isso que nós vamos falar. Nós vamos falar exatamente o que aconteceu com o Flamengo. Ou, se eu não me engano, teve um protesto há 15, 20 dias atrás que tentaram bater no carro lá, que acharam que era o Márcio Araújo. E era o Lomba. Faz muito tempo isso? Não. Não faz 3 muito semanas, tempo. por aí. O Rueda, no jogo nesse último jogo da Sul-Americana, o emprego do Rueda estava em risco, ou não? Se não classifica, se perde para o Júnior de Barranquilla, como é que seria? Então, o Flamengo vive ao extremo por conta dessa falta de regularidade durante o ano todo. E se o Rueda não tivesse conseguido essa vitória, provavelmente nós estaremos aqui falando sobre a demissão do Rueda, ou se não a permanência dele ou não para o ano que vem. Por isso que a gente está dizendo sobre o Flamengo, porque se tivesse entregue, se eles tivessem entregado tudo aquilo que nós estamos falando e esperávamos do Flamengo por conta das contratações e por conta daquilo tudo que se fala sobre o pacote Flamengo, provavelmente nós estaríamos discutindo aqui, nós estaríamos batendo palma para o Flamengo. Sim, sim. Essa é a grande diferença entre um time que tem as suas limitações e que nos últimos anos sobe e desce, que foi o Vasco, e o time do Flamengo que nos últimos anos tem subido em relação à questão financeira, se não me engano, eu acho que é o melhor clube financeiramente no Brasil em termos de contratações, de poder de contratação junto com o Palmeiras. Sem dúvida. Quem mais tem poder quem mais tem poder. Então, teoricamente, o torcedor espera o quê? Um time muito mais forte. E no meio do ano, no meio da temporada, nós chegamos a questionar, será que a equipe do Flamengo realmente, o elenco do Flamengo esse elenco tão forte? Nós fizemos até um comparativo aqui, você lembra? Sim. Esse aqui é bom? Não, mais ou menos. Pará é lateral... É o grande lateral que a torcida do Flamengo espera. Até nós perguntamos qual era o lateral, todo mundo falou aqui, Leandro. Lembra que nós fizemos um comparativo? E o Leandro ganhou. E era aquilo que o torcedor... Eu acho que é aquilo que o torcedor do Flamengo espera. O Zé tem mais experiência do que eu, viu esses times jogando e sabe o que o torcedor do Flamengo espera. Sim. E eu vou, só para completar aqui para a gente ouvir o Antônio Lopes. O Flamengo fez 56 pontos. A Chapecoense fez 54. O Flamengo fez só 2 pontos a mais. O Flamengo, equipe, talvez a que mais contratou, do lado do Palmeiras. Eu não sei, talvez o Palmeiras tenha contratado um pouquinho mais, mas
A primeira ou a segunda equipe que mais contratou no futebol brasileiro para este ano ficou apenas 2 pontos à frente de uma equipe que não tinha ninguém. Isso.